Levítico capítulo 1. Nós comentamos justamente sobre o significado do holocausto, os procedimentos que eram feitos diante do sacrifício que era ordenado para o povo de Deus realizar. Quando nós lemos, eu quero voltar com a leitura do capítulo 1, do verso 1 até o 17 de Levítico capítulo 1. Capítulo 1, vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 17. É dito o seguinte: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A oferta da tenda da congregação o trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os seus filhos, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e cortará em seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com a água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Continuando, a partir do verso 10, se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabrito para o holocausto, trará macho sem defeito, e molará ao lado do altar para o lado norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote porá em ordem a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso, e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou pombinhos. O sacerdote trará ao altar, com a unha lhe destroncará a cabeça, sem separar o pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Gostei dessa parte. Deles matar esses animais, tocar fogo, foi no Velho Testamento. Eu acho que isso aqui era algo que acontecia no passado, né? Sobre a ordenança de Deus. Hoje em dia, as pessoas comem carne hoje, frango, né? E os animais são mortos no frigorífico, mas não estão nem aí, né? E as pessoas comem. Antigamente, muitos desses sacrifícios que eram feitos no templo, as pessoas levavam a carne e comiam em casa. Então comiam até lá mesmo na hora da adoração. Mas eles entendiam que aquela vida que estava sendo oferecida, acima de tudo, ela foi propiciada por Deus. Então era o culto daquela época. Para mostrar, né, que depois que o pecado entrou no mundo, a vida ela continua neste mundo aqui por meio do sacrifício, né? Por causa do pecado. E até depois de como um prato de comida, muitas vidas foram sacrificadas, muito esforço aconteceu para aquele prato de comida chegar até a gente. Os antigos tinham essa percepção mais forte, essa orientação na lei do Senhor aqui. Então, mas como era uma coisa do sacerdote, o sacerdote tinha que fazer tudo direitinho conforme Deus ordenou. Quando a gente está estudando isso aqui, o jeito que tinha que cortar o animal da forma certa, a parte que tinha que ser parada, a outra parte que tinha que ser pro ofertante, a parte que tinha que ser pro sacerdote, a parte que tinha que ser queimada, cansa um pouco a gente, mas porque Deus queria que fizesse tudo certinho. Quando eu estudei isso aqui, eu dou glória a Deus por não ter nascido nessa época. Eu agradeço a Deus por não ter nascido nessa época, porque ainda bem que a gente não está mais nisso aqui. Mas naquela época ali era para mostrar para a humanidade assim, o que o pecado fez. Porque às vezes as pessoas estavam tão afastadas de Deus que era preciso fazer de tudo isso para se aproximar dele. Mas cansa mesmo a gente ver isso.
Foi antes de Jesus. Antes de Jesus. Antes de Jesus. Mas é importante, não para a gente seguir hoje. Graças a Deus tá bom. Mas para a gente ver o que precisou acontecer até Jesus vir. Irmão, você falou uma coisa também. Hoje você alimenta também os animais que são sacrificados. Né? Mas eu Jesus Eu estou parando de comer carne. é o que tem a possibilidade. Bom para a saúde, né? Eu já estou. Mas você vê que hoje. Né? Porque tem gente que fala assim, leite de Moisés, olha lá, os animais mortos, não sei o quê. Mas está comendo bife em casa, está comendo frango. Exatamente. Foi morto. A diferença que que hoje eles matam sem nenhum respeito, Então. mas na antiguidade, quando eles iam sacrificar um animal, eles sabiam que aquela vida estava sendo sacrificada. Né? Então foi bom também ter feito essa pergunta, porque você explicou que era para ser assim, né? Era para ser. Então hoje não existe mais. Não. Mas continua esse sacrifício fazendo para nós comer, para ter isso, né? Com certeza. É verdade. Tanto que eu não lembro de Gente, desculpa se eu falei de quando falou aqui, eu não adolesci. Tanto que antes do pecado, no livro de Gênesis, a humanidade não comia carne de animal. Os próprios animais não se comiam. Sim. Uma consequência do pecado. Sim. Tá certo, bom saber disso. Então, irmãozinho aí, então é isso mesmo. Eu fiquei mais ou menos por dentro. Isso. Certo? Tá certo. Eu acho assim, um ponto de ajuda a gente é ali mesmo em Registro no capítulo 1, quando ele fala lá no versículo 4, né, o Gênesis não, o Levítico, capítulo 1, versículo 4, que fala, né, que ele tem que pôr, quando ele ia oferecer essa oferta, não era simplesmente chegar lá e dar na mão do sacerdote e falar, oferece ele. Ele tinha que pôr a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue. Quer dizer, não era nem o sacerdote, ele vai ter que pôr as mãos lá, e ele vai sacrificar. Então, assim, aquilo ali era algo assim que ele vai ver que aquele bicho está morrendo por minha culpa. Minha culpa. Ele está morrendo. Então, assim, para mim hoje, para a gente hoje, para muitos matar uma barata é difícil. Mas nem tanto como, por exemplo, para matar um cachorrinho. Para matar um cachorro, para matar um gato, ou um animalzinho ali que para você comer, uma galinha. Eu lembro quando minha mãe matava a galinha para a gente comer. Era uma loucura para mim. Eu falava, nossa, mãe, ver a galinha morrendo, aí ficava difícil de comer. Agora você imagina aqui para eles, né? Então você vai lá, não é simplesmente você oferecer, né? Como os caras até faziam na época que Jesus foi lá no templo, lá que expulsou todo mundo lá. Ali eles ofereciam dinheiro. Acabava de comprar e já vendia, já ia lá. Então assim, aqui não, né? Aqui eles tinham que ir lá e sacrificar, ele mesmo sacrificar aquele animal. Então muitos deles, como Abel, por exemplo, né, que sacrificava ali os animais, era o melhor da espécie, né, que eles traziam. Né? Então assim, era algo muito difícil para fazer isso aqui. Perfeito. E quando a gente... Aqui ele está falando sobre o holocausto. Quando a gente fala de holocausto, a gente lembra de Gênesis 22, quando Abraão vai oferecer ali Isaac em holocausto. Quando a gente vai para Gênesis 22, verso 1, justamente entra no ponto que o irmão comentou de identificação, porque era oferecido animal em sacrifício, mas não era algo que era feito simplesmente sem identificação. A pessoa colocava a mão sobre o animal, identificando que aquilo era dele, era um animal doméstico para a época. Não, tinha uma identificação. E quando a gente olha para Gênesis 22, verso 1 em diante, a gente vê, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, mesma palavra que nós vemos lá em Levítico, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Nós sabemos que mais à frente, quando ali Abraão, ele vai oferecer o seu filho, Deus interrompe, fala para ele não realizar esse ato. Mas
aqui a gente vê justamente o significado de identificação. Então, quando nós vemos o holocausto aqui sendo descrito em Levítico, nós devemos lembrar justamente a identificação que era feita com aquele animal. Então, é como o irmão comentou, como se a gente pegasse um animal doméstico, um cachorro, um gato, e oferecesse em sacrifício por conta dos nossos erros, por conta dos nossos pecados, porque somente através disso nós alcançávamos o perdão. Sem esse sacrifício, nós ficaríamos em pecado diante de Deus e nós ficaríamos afastados da comunhão com Deus. Então é por isso que era feito esse sacrifício. Vamos falar aqui. Eu tenho minha gatinha que eu amo ela. Isso. Então, eu teria que fazer aquele sacrifício para fazer alguma coisa para Deus. Agora eu estou entendendo. Isso. Porque eu não entendia disso daí. Isso, exato. Aquela pessoa falar foi um sacrifício, não foi por maldade. Isso, exatamente. Exatamente. Agora eu entendi, doeu. É assim mesmo. Não. Eu também lembro da passagem de Jó, né? Que ele, de ano em ano, ele levava um animal sem defeito. Talvez meus filhos, minha família tenha pecado contra Deus. De ano em ano ele subia até lá, Jerusalém, né? Perfeito. Bem lembrado, bem lembrado. Aí fazia isso até para os filhos, como tu disse. Muito bem lembrado. Exatamente. Perfeitamente. Então, quando a gente olha aqui o holocausto, é uma oferta queimada, né? Ela era comum aqui no Antigo Testamento e ela tinha a função de expiar, ou seja, tirar o pecado daqueles que estavam realizando o sacrifício. E assim, ele propiciava a ira que devia cair, a ira de Deus, o castigo de Deus que deveria recair sobre a pessoa, recaía sobre o animal, por isso que o animal era morto. Então, o animal era morto no local da pessoa, então era uma substituição. Diante disso, quando a gente vê a imolação, que é o corte da cabeça do animal ali, do cordeiro, o juízo de Deus contra o pecado humano era simbolizado no animal que sofria no lugar do homem. Então, o adorador que estava realizando esse sacrifício, ele reconhecia a culpa, a responsabilidade dele pelos pecados. Isso, inclusive, é um ponto de refrear o pecado do homem. Uma vez que tem essa identificação que é necessária, quando o homem vai pecar, ele pensa primeiro, olha, se eu pecar, Eu vou ter que fazer. isso, olha o que eu vou ter que fazer. Exato. Então, com um animal doméstico que é próximo dele. Diante disso, nós vemos justamente o cordeiro, ele era aceito como um preço de resgate pelo culpado. Então, a gente vê também justamente um uso diário disso que era feito durante, aí no caso, por toda a nação de Israel, durante a manhã, toda a manhã era feito esse sacrifício e depois no final da tarde. Isso é dito lá em Números, depois nós vamos fazer a leitura disso. Mas a oferta queimada, ela também é mencionada no Novo Testamento como uma citação do Antigo. Agora, existem alguns ensinamentos para a gente na nossa vida prática de hoje. E quais são esses ensinamentos? Quais são os ensinamentos que a gente pode trazer no Novo Testamento, que eu acho que isso é mais importante para a gente? Quando a gente olha para Marcos capítulo 10, agora que nós sabemos justamente a importância desses animais sacrificados, quando olhamos para Marcos capítulo 10, verso 45, Marcos capítulo 10, verso 45, é dito o seguinte: pois o próprio Filho do Homem, falando de Jesus aqui, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando nós olhamos essa passagem e olhamos para o significado dessa passagem, nós lembramos que Cristo morreu na cruz justamente nos resgatando da condição de perdição, morrendo em nosso lugar e, no caso, trazendo o significado que nós vemos em Levítico do animal que era morto, do cordeiro que era morto. Jesus morreu por cada um de nós, nos resgatando de uma condição de condenação perante Deus,
assim nos tirando de condenação. E aí, quando fala de resgate por muitos, por quê? Porque Cristo morreu na cruz. E ele morreu por todos. Mas são todos que conseguem alcançar essa graça de, no caso, ser salvos através da morte de Jesus Cristo? Nós sabemos que não são todos que buscam a Jesus. Quando nós vemos esse por muitos, é porque não são todos que vão e seguem e decidem seguir, se apegar a Cristo. Então, aquele adorador que não ia ao templo, ao tabernáculo e realizava o sacrifício, ele não alcançava o perdão. Assim como aqueles que não buscam a Jesus e não se apegam a Jesus, não seguem a Ele, também não vão alcançar o perdão. Por isso que nós vemos aqui esse significado por muitos. Quando nós olhamos para Efésios também, capítulo 5, verso 2, ele fala, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios capítulo 5, verso 2. Então, quando nós vemos esse ponto, é interessante, quando também nós olhamos para 1 Pedro, capítulo 1, é dito, verso 18 e 19, é dito que nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, aquele sangue que limpava a nação de Israel, que limpava o povo de Israel, agora nós temos Cristo que nos lava através do seu sacrifício que foi realizado na cruz. E nós vemos justamente o recorrente sacrifício que era efetuado todos os dias, fora o sacrifício que, às vezes, individualmente, algumas pessoas decidiam ir individualmente e oferecer o sacrifício. Tinha o sacrifício diário, que era feito pelos sacerdotes, por toda a nação de Israel, mas também haviam aqueles que individualmente reconheciam os seus erros e, com a condição que tinham, iam até o templo e realizavam esse sacrifício. Então, isso era algo recorrente. E quando nós olhamos para Hebreus capítulo 7, verso 27, ele fala, é dito que Jesus ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Então, aquilo que era feito recorrentemente, diariamente, agora nós vemos o sacrifício do Senhor que foi único, que aconteceu uma única vez, e assim tem um resultado que nos é eterno. Então, de uma vez por todas, quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista, ele identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é lindo isso, porque quando nós olhamos justamente para tudo que era feito, e como foi dito aqui, quando a gente bate o olho, não é algo legal de se ver. Os animais sendo mortos, o sangue sendo derramado ali sobre o altar, é algo muito brutal. É algo muito brutal. Jesus, eu acho que pura e santa, hein? Pregado vivo. Eu acho que é um sacrifício muito doloroso. Sim, exatamente. Exatamente. Exato. Felipe, isso é muito interessante, porque como a dona Carmen se indignou de imaginar uma situação dessa, era para o homem à época, a gente sabe que vai ter essa lenta sombra, né, do que aconteceria posteriormente, né, que foi com Cristo. Então já era para o homem se indignar de ver a morte do animal para uma coisa que ele fez. Mas a dureza do pecado, você não pode se brincar com o pecado, assim, né? A dureza do coração do homem pode chegar a tal ponto que ele vai ignorando isso. Ignorando até que ter que vir o nosso Salvador. Não foi suficiente aquele sangue derramado de cordeiros, de bodes, das pombas, para lavar o pecado, né? Como você leu nesses textos de Hebreus aí agora, né? Cordeiro, Deus que tira, como disse João também, que você mencionou, né? Era a sombra do que estava para acontecer, até que veio Cristo, e de uma vez por todas, né? Graças ao bom Deus, né? Para nos livrar, nos dar acesso ao Pai e tirar essa indignação da gente, que é horrível, né? Uma cena dessa, joga vísceras no lado. Entender muito mais. É, se eu não fizesse essa pergunta, eu ia ser.
Olha que maldade eles faziam antigamente. Aí foi explicado isso. Sim. Éramos nós que fazíamos Nossa, maldade. sai daqui, Nossa, Maria. Exato. é Exato. uma palavra do poder de Deus, tirou o pecado do mundo. Exato. E quando a gente viu a história de Abraão e Isaac, ali Abraão pegando o seu filho único e indo levar ele para sacrificar, oferecer em holocausto, que nos lembra? Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, passagem extremamente conhecida entre a gente, de cada um de nós. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Abraão ali pegou o seu único filho e iria levar em holocausto para Deus. O Pai, só que isso foi interrompido. O Pai oferece o seu Filho ao mundo para tirar o pecado de cada um de nós. E o seu Filho morre por cada um de nós. Nós vemos, como o irmão comentou, uma sombra no Antigo Testamento que é completada agora através de Cristo, através do Pai que oferece seu Filho, através do Filho que morre por cada um de nós. É lindo isso. É lindo como as coisas se completam. O amor de Deus por cada um de nós. Nós temos que ter isso em mente quando também é dito em Romanos capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O Pai não poupou o próprio Filho, oferecendo ele para morrer por cada um de nós. Então, quando nós olhamos para isso, nós devemos sempre lembrar também, em Hebreus, eu vou citando várias passagens, porque são passagens bonitas para a gente lembrar. Hebreus capítulo 13, verso 15 e 16, é dito, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligenciamos igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada. Nós estamos falando do sacrifício do Senhor, que foi realizado por nós. Mas quando nós olhamos o adorador que levava o sacrifício a Deus, exigia uma responsabilidade, exigia ali um reconhecimento. Para nós, não é diferente. O Senhor morreu na cruz por cada um de nós. Mas nós não deixamos de ter o papel de adoradores também, de oferecer a nossa própria vida como sacrifício ao Senhor. Quando nós olhamos aqui, em Hebreus capítulo 13, versos 15 e 16, é dito sacrifício de louvor. Ou seja, nós estamos aqui hoje em congregação, na congregação, louvando ao Senhor, estudando a palavra. Hebreus diz que isso deve ser oferecido como sacrifício, que chegue de forma agradável ao Senhor, com lábios, aqui é dito que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando nós olhamos também para Filipenses capítulo 4, quero abrir com os irmãos, Filipenses capítulo 4, verso 18. Filipenses capítulo 4, verso 18. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 18, é dito, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha que interessante, o trabalho dos irmãos, aqui Paulo identifica como um sacrifício que é como aroma suave. Então, quando nós ofertamos, nós também devemos identificar como um sacrifício. Quando nós fazemos
trabalhos para com nossos irmãos, ajudando no dia a dia, ou que seja em determinadas questões, isso também deve ser visto como um sacrifício, que chega como um aroma suave, agradável ao Senhor. 1 Pedro também, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui nós vemos justamente que agora aqueles que estavam sobre a antiga aliança tinham um trabalho dos sacerdotes, eles ofereciam sacrifício, ali imolavam o animal e entregavam aos sacerdotes, para que os sacerdotes ali banhassem o altar com sangue e realizassem os demais procedimentos. Agora, sobre a nova aliança, quem se encontra como sacerdotes? Cada um de nós. E assim, a nossa vida, ela deve ser um sacrifício que nós oferecemos ao nosso Senhor. Ou seja, tudo que nós realizamos, nós devemos sempre lembrar que deve ser agradável ao Senhor. Ou seja, se for para sofrermos, vamos sofrer. Se for para passar por aflição, para obedecer e agradar ao Senhor, devemos realizar isso, porque a nossa vida deve ser de sacrifício. Agora, nós temos um Senhor que se sacrificou por nós, um Cordeiro que tirou o nosso pecado, mas não é por conta disso que nós devemos viver uma vida desregrada, uma vida que vai de acordo com a nossa própria carne. Não, muito pelo contrário. Nós morremos com Cristo e assim devemos ressuscitar com Ele, assim como Ele ressuscitou. E assim devemos viver em novidade de vida, uma vida de sacrifício, uma vida de entrega. Então, com a morte de Cristo, a única oferta queimada é suficiente e foi realizada de uma vez por todas. Assim, os sacrifícios de animais que justamente prefiguraram o sacrifício de Cristo tornam-se obsoletos. Nós não precisamos mais oferecer animais em sacrifício. Mas os cristãos, eles, apesar de não necessitarem mais de ofertas queimadas para expiação dos seus pecados, pois o sangue de Cristo foi o preço de resgate perfeito, e ele suportou a ira de Deus em nosso lugar, cumprindo o que os touros, os cordeiros do Antigo Testamento realizavam naquela época. E apesar da culpa nossa ser retirada através do sacrifício, nós devemos se identificar com Cristo. As leis levíticas aqui que nós lemos apontam para a morte de Cristo e que Ele fez por cada um de nós. Elas também ressaltam a gravidade do nosso pecado e a abrangência do nosso pecado. A Escritura, ela declara que somente a morte pode expiar o pecado. É dito em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. E no Antigo Testamento, Deus, em sua misericórdia, ele providenciou um substituto, que no caso era o cordeiro, o animal que era sacrificado. No Novo Testamento, o perdão é um dom gratuito que nós recebemos através de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 23 também continua dizendo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a oferta queimada, ela era oferecida diariamente para expiação pelos pecados, lembrando da necessidade do perdão de Deus
na vida daqueles que estavam presentes ali. Então, o cristão, de igual modo, ele deve confessar os pecados de vez em nunca? Não, sempre. Sempre. Renovar sempre a intenção de estar ao lado, de caminhar com Deus constantemente. Quando nós olhamos para 1 João, capítulo 1, versos de 7 a 9, 1 João, capítulo 1, versos de 7 a 9, 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versos de 7 a 9, é dito: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como a mão era posta sobre o animal e o pescoço era imolado e a pessoa se identificava, confessava o seu pecado ali enquanto oferecia o sacrifício, nós devemos olhar para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, e confessar os nossos pecados para Ele. Pois, através disso, nós somos purificados dos erros que cometemos. É uma graça, e por isso que é dito lá em Romanos, o dom gratuito de Deus, porque Deus ofereceu o seu Filho não porque Ele tinha obrigação de fazer isso, muito pelo contrário. Ele fez isso como um favor imerecido. Esse é o significado de graça. Diante disso, nós alcançamos o perdão através de Cristo. Quando nós olhamos a oferta queimada, que era oferecida pela manhã, ao cair da tarde, e aí Números capítulo 28, versos 3 a 8, fala sobre essa questão, simbolizando que o perdão dos pecados, primeiro, ele era um pré-requisito para a verdadeira adoração. De manhã já era oferecido isso. E depois nós tínhamos o decorrer do dia, depois no final do dia tinha novamente esse ato. O que nos mostra que primeiramente nós devemos reconhecer e se arrepender dos nossos pecados diante de Deus e assim seguir com a adoração a Deus. Pois nós precisamos da purificação de Cristo para nos tornarmos purificados e ficarmos em comunhão para com o nosso Deus, mantermos a comunhão para com o nosso Deus, pois sem isso, toda e qualquer adoração é vã. Sem nós reconhecermos Cristo e confessarmos os nossos pecados, qualquer ato que seja realizado não se torna agradável diante de Deus. Então nós devemos sempre reconhecer, somos pecadores, necessitamos da graça do nosso Senhor e precisamos do perdão. Então, o padrão dos sacrifícios do Antigo Testamento, ele estabelece um princípio fundamental para a verdadeira adoração daqueles que são cristãos. A adoração, ela começa com a confissão de pecados, a apropriação do perdão de Cristo. E aí nós vemos uma dedicação sendo renovada ao serviço de Deus. Antes de prosseguir o louvor, antes de prosseguir a adoração, nós necessitamos do perdão. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu quero abrir para comentários, se os irmãos tiverem dúvidas. Sim? Só para acrescentar um pouquinho. Em Romanos 12, no Alcance, Romanos 12, 1 e 2, que é um apelo, né, que Paulo faz à igreja do Mogi, pedindo para eles se entregarem. Romanos 12, 1 e 2, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, é algo que não é, como você até colocou, né, que naquela época eles davam os animais. Hoje a gente pode dar
em oferta. Só que aqui ele fala de uma oferta nossa, né? Nossa vida. Ou seja, de se entregar realmente, não se conformando com esse século. Porque é difícil até para se conformar com esse século. Olhando assim, tem umas coisas que estão acontecendo que você fala, como é que pode, né? Então, assim, a gente tem que realmente olhar para tudo isso e falar, olha, não existe, isso aí não bate com as coisas de Deus. Chegar às coisas espirituais desse século. Muito bom. Mais algum comentário ou dúvida? Irmãos, agradeço muito pelos comentários, pelas dúvidas que tiveram. Que Deus nos abençoe para que nós possamos entregar a nossa vida, como foi comentado, e para que nós possamos alcançar o perdão do nosso Senhor, que possamos refletir, porque agora, mais tarde, se Deus permitir, a gente vai ter a ceia, e a gente vai relembrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Que possamos fazer isso com a mente voltada a Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos.